Hoje eu vim falar pra vocês os meus livros lidos nesse primeiro semestre de 2026. Vim aqui falar quais livros que eu li, o que que eu achei, o que que eu não gostei, o que que eu senti que faltou. E é isso. Bom, eu adquiri o Kindle no começo do ano. Assim, foi a melhor aquisição. Por quê? Eu sempre comprei livros físicos, né? Eu comprava livros físicos ou eu pegava emprestado, né? E tudo mais para ler. Ou eu lia no meu celular. Só que, o que que acontece? Ler no celular, eu tava achando muito perigoso, porque eu leio em transporte público, né? E aí eu comecei a achar muito perigoso pra ficar com meu celular à vista e tudo mais. E aí eu falei, cara, se eu for comprar o livro físico tá muito caro. E eu também não tenho onde colocar os meus livros. Tipo, eles ficavam aqui nesse estante que tá aqui em cima. Só que, pra quantidade de livros que eu tinha estipulado esse ano pra ler, não ia dar pra colocar tudo aqui. Então eu falei assim, não, eu tenho que achar alguma forma. E aí eu já conheci o Kindle, mas nunca busquei a fundo. Então, criei hiperfoco nisso, busquei saber como que funcionava e tudo mais. E aí eu comprei de segunda mão, né? Porque daí eu falei, não, eu não vou comprar um novo, porque se eu não souber usar, se eu não me adaptar, eu não vou ter gastado tanto, porque um Kindle atualmente tá, o quê? R$ 700, R$ 800. Esse simples, o básico. O Paperwhite, ele já tá 900, né? O Colosoft já tá 1.200. Então, falei assim, não, eu vou ver se eu acho um seminovo. E aí, achei. Muito em conta. Muito, muito querido. Ele veio com essa capinha, aliás. Nossa, maravilhoso, gente. Meu Deus do céu, a melhor aquisição. Juro. Bom, agora, continuando, né? Eu vou. Eu vou ver aqui a minha biblioteca. E conforme eu for vendo aqui. É isso, gente, é isso. Morar em avenida que passa carro e passa ônibus e passa caminhão e moto é assim mesmo. Eu vou começar. É porque eu não lembro a ordem que eu li, gente. Eu juro pra vocês. Mas eu acho que eu comecei a ler esse ano foi por um livro de romance que eu tava escutando um audiobook, né? E aí eu achei o livro muito interessante. É... E aí, assim que eu comprei o Kindle, eu eu baixei ele, né? Que é este daqui. Cadê? Peraí, deixa. Melhor do que nos filmes. Ixi, a Luiz pegou. Melhor do que nos filmes. Ele é da Lynn Painter, né? Eu não sei se é assim que pronuncia, gente, mas é da Lynn, né? É um romance de dois vizinhos que supostamente se odeiam, né? Mas que no fim eles nem se odeiam tanto assim, né? O vizinho ele pegava muito no pé da Liz, e aí eles brigavam por vaga do carro na rua e tudo mais. E aí ela gostava muito de um cara da escola dela. É, e aí ela pediu ajuda desse vizinho para conquistar esse cara que ela gostava dele, né, e tudo mais. E aí, na verdade, ela acabou descobrindo que gostava era do vizinho, né? E aí é muito legal, gente, muito legal mesmo. Eu sou do tipo de pessoa que eu leio um livro hoje, dá 2 semanas eu esqueço. Então, eu vou ter que eu vou ter que ver nas minhas anotações, né? O que que eu marquei. Eu marquei pouca coisa porque eu ainda estava aprendendo a usar o Kindle. Mas nos próximos livros acredito que eu já tenha marcado mais coisas. Eu marquei dois trechos, que foi no capítulo 18, que já é bem no finalzinho mesmo, que o Wes, ele fala assim pra Liz, vou ler aqui pra vocês. Mas ela chega bem perto, pode ser. Aí, pode ser? Como assim? Ao que acha que estou me referindo? Você prefere peitos maiores ou coisa assim?
Ela não é, ela não é você. O quê? Ela não é você. Ela é bonita, mas seu rosto não se transforma em um raio de sol quando ela fala sobre música, disse ele, tensionando a mandíbula. Ela é engraçada, mas não ao ponto de me fazer rir tanto até cuspir a bebida. Parecia que meu coração ia explodir quando seu olhar focou em meus lábios, sob o brilho das luzes da rua. O ex aproximou o rosto do meu, olhou em meus olhos e murmurou: "E quando eu a vejo, eu não sinto que tenho que falar com ela, bagunçar seu cabelo ou fazer alguma coisa, qualquer coisa que seja, só para que ela olhe para mim." E aí acabou que, por estar no final do livro, né, eles reconhecem que eles gostam um do outro e, enfim, é muito, muito, muito lindo, assim, a história deles. Tem também o, o segundo livro que eu ainda não li, que é Não É Como nos Filmes, algo assim. Tá na minha lista para ler, mas eu tô tentando ler muitos livros nacionais. Esse ano eu lia muitos livros gringos, né? Este aqui é um livro gringo, mas esse ano eu queria ler pelo menos, né, mais da metade, mais que o dobro de livros que eu lia ano passado nacionais, né? Eu lia, tipo assim, 2, 3 livros nacionais. E aí agora eu quero ler 5, 6 livros nacionais. 10, se possível, né? Então, seja de literatura, seja de poesia, seja de contos, eu quero consumir mais, sabe? A escrita brasileira. E também eu fiz uma outra anotação, que é o final do livro, né? Que é assim, de inimigos a amantes. Esse é o nosso roteiro, Buxbaum. E é isso, porque, né, é um enemies to lovers, né? Eles se odiavam no começo, tem toda aquela briguinha e tudo mais. E, e aí depois eles se gostam. Esse daqui, acredito que foi o primeiro livro mesmo que eu li, por isso que eu não tô lembrando tanto assim da história pra contar pra vocês. Mas eu dei no Scoob, Scoob, que é o livro, que é o aplicativo que dá notas para livros, e também eu posto no meu Instagram. Eu dei, acho que 4,5 de nota, ou foi 5, mas assim, eu gostei bastante da história. É um romance clichê, gente. Começam a se odiar, tem todo o clímax da história e terminam juntos, né? No segundo livro já tem mais intrigas, mais brigas, né? Porque eles vão pra faculdade. E eu tô bem ansiosa para ler também. Vamos ver aqui outro livro que eu li. Peraí, gente, pausinha pra água. Li também Holocausto Brasileiro. Esse já foi um livro mais... como eu tô fazendo jornalismo e tudo mais, eu queria ver como que era a escrita, sabe, de jornalistas para fazer livros, né, para fazer esse trabalho de reportagens baseado em histórias, né. Eu li esse, Holocausto Brasileiro. Eu gosto muito dessa escritora, gente, muito mesmo, assim, eu gosto muito do trabalho dela. É da Daniela Arbex, né, ela fez também Os Garotos do Ninho. Esse foi o primeiro livro que eu li esse ano, Os Garotos do Ninho, que eu li no celular. E aí eu não baixei no Kindle, mas eu li Os Garotos do Ninho, que conta a história, né, dos 10 meninos que foram vítimas do incêndio lá no Ninho do Urubu. E conta a história de cada um, como que foi, né, e tudo mais. É realmente, assim, um livro muito, muito mesmo, assim, sabe, emocionante, entende? É um livro muito, muito, muito bom. A escrita, o jeito que ela trata, sabe, toda a história. É realmente, assim, um livro muito, muito bom mesmo. E aí eu li também o Holocausto Brasileiro, né? Ele conta a história, né, de como que era esse hospício, como que as pessoas que estavam lá, né,
os pacientes, como que eles viviam, a situação, né, que era ali. E realmente, gente, nossa, eu realmente nunca tinha... Eu sabia por alto, né, que a gente estuda na escola e tudo mais, mas eu nunca que imaginar que era algo assim, juro pra vocês. Eu lia, gente, tipo assim, é um livro assim que ela conta detalhes, sabe? Detalhes e detalhes e detalhes que a gente se sente assim, como se a gente fosse a repórter, a jornalista que tá ali, né, tendo todo aquele cuidado de ver as informações. Gente, é realmente assim um livro, meu Deus do céu, que eu passei 2 semanas sem ler ele pra ter que voltar a ler ele de tão, assim, sabe? De tão, sabe, que me pegou assim de tal forma. As mulheres grávidas, gente, para elas não serem abusadas, molestadas, elas tinham que passar fezes no corpo, na barriga, para que não pegassem elas, não mexessem com o bebê delas. Era como se fosse a proteção delas. Então, sempre que alguma mulher ficasse grávida, a mulher ela passava as fezes, né, nela para que não mexessem com ela. E muitas mulheres, mesmo não estando grávidas, faziam isso. E é realmente assim, gente, muito, muito entristecedor, realmente. Eu fiz, eu fiz algumas anotações nesse livro. Aqui. Antônio Gomes da Silva, sem diagnóstico, que ficou 21 dos 34 anos de internação mudo porque ninguém se lembrou de perguntar se ele falava. Ou seja, gente, o seu Antônio, ele passou 21 anos da vida dele sem falar, porque simplesmente ninguém chegou lá e perguntou: "Ei, você fala?" Não, gente, ninguém. Tipo assim, pra vocês verem como eles eram esquecidos, sabe? Eles não eram vistos. Se existe inferno, o Colônia era esse lugar. Dentro do hospital, apesar de ninguém ter apertado o gatilho, todos carregam mortes nas costas. Na história, a gente vai se envolvendo na história, querendo saber a história de cada paciente que sobreviveu, contando como que era. E, tipo assim, gente, achava uma coisa mais normal do mundo. Achava a coisa mais normal do mundo, aquela situação que aquelas pessoas viviam, entende? Por isso que aqui tem, eu até marquei que apesar de ninguém ter apertado o gatilho, todos carregam morte nas costas, e é realmente isso, né? Como que as pessoas que trabalhavam lá, como que, né, os médicos, as pessoas que trabalhavam lá, o pessoal do serviço social, tipo, não, sabe? Tipo, não, isso não é normal, entende? Teve que vir gente de fora pra, pra resolver aquela situação. Eu também li A Bruxa Não Vai para a Fogueira neste livro, que é um livro, assim, que tava muito hypado há um tempo atrás. Eu falei, cara, eu vou ler esse livro, porque tem frases, assim, muito interessantes que eu via pelo TikTok, pelo Instagram. E aí eu também fiz algumas anotações, que é assim: a única coisa de que somos culpadas é de sermos mulheres. O abuso, ele não deve ser romantizado, e ninguém está disposto a nos ajudar a acender as nossas tochas. Tudo é uma aflição. E conta, né, vivências que as mulheres passam, né, e como que é difícil viver numa realidade tão misógina, tão machista, né? É realmente, assim, um livro que acredito que todas as meninas, todas as mulheres precisam ler, para que abram as suas mentes. É um livro muito, muito bom. Eu também li A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Gente, foi meu primeiro contato com Clarice Lispector. Eu achei, no começo, um pouco difícil, confesso. Eu, às vezes, ficava, tipo... Eu lia 2 páginas e eu ficava... Gente, minha cabeça explodindo, assim.
porque, né, é algo assim bem mais, né, para quem tá acostumado, gente, a ler livrinhos assim de romance, que são algo mais simples, uma escrita mais simples, pegar um Clarice Lispector foi um pouco mais difícil. Mas, nossa, que livro maravilhoso, gente. Acredito que é um dos meus livros favoritos desse ano. Li o livro primeiro e depois que eu fui assistir o filme, gente do céu, como pode, cara, como pode? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. O jeito que ela retrata a história de Macabeia, né? E como. Nossa, eu fiz muitas anotações nesse livro, acredito eu, mas eu lembro, assim, de muitas coisas desse livro. Foi um livro, assim, muito tocante. Primeiro, né, a primeira frase do livro, que é tudo no mundo começou com um sim. Pensar é um ato, sentir é um fato. Quem já não se perguntou, sou um monstro ou isto é ser uma pessoa? Se o leitor possui alguma riqueza e vida bem acomodada, sairá de si para ver como é, às vezes, o outro. Se é pobre, não estará me lendo, porque ler-me é supérfluo para quem tem uma leve fome permanente. O remédio, então, era mastigar papel bem mastigadinho e engolir. E realmente é um livro assim que eu indico de olhos fechados, sabe? É maravilhoso. E eu li também Meu Pé de Laranja Lima. Eu tô pra assistir o filme. Tô pra assistir o filme. É, Dizem que é um filme maravilhoso, que faz chorar e tudo mais. Eu, né, teve ali uma lagrimazinha, não chorei, mas realmente é um livro bem triste, sabe? É uma criança que passa por tortura psicológica, ela, né, sofre agressão física. Realmente é um livro, assim, bem pesado, sabe? Eu li A Empregada e O Segredo da Empregada, também no celular, não tá aqui no Kindle, mas eu gostei bastante. Eu preferi o primeiro livro do que o segundo, né? O segundo eu achei meio assim, sabe? O primeiro achei bem interessante. Gostei também do filme, né? O filme saiu esse ano. Gostei bastante do filme. E gostei da história, do desenvolver da história, do plot, twist e tudo mais. Vamos ver, né? Como é que vai ser aí o segundo filme, que dizem que já vai ter o segundo filme. Eu li também A Paciente Silenciosa. Gostei bastante. O plot twist achei muito bom também. Eu dei, acredito que 4 estrelas, ou foi 5 estrelas. Achei bem interessante. E eu li também Quarta Asa. Gente, que livro bom. Que livro bom. Assim, eu acho que de todos os nichos, assim, de literatura, de suspense, acredito que este nicho, assim, de fantasia, né? Por eu gostar muito de RPG, acredito que eu, né, consigo ali interpretar melhor na minha cabeça, criar os cenários e tudo mais. E, gente, meu Deus, que livro maravilhoso, gente, juro pra vocês. Que livro bom. Também li A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. É um livro de uma psicanalista. E aí ela conta, né, como que esse já é um livro mais recente que eu consigo falar pra vocês. Ela conta que como que a gente quando está amando, a gente acaba ficando sozinho, né? E no fim de tudo, eu realmente me identifiquei com algumas coisas. Tipo, parece que quanto mais a gente quer amar, mais a gente se afasta do amor, entende? É realmente, assim, um livro do nada, um mosquitinho subindo. E é isso. É realmente, assim, um livro muito bom. Acredito que todo mundo deve ler esse livro. Eu ia falar todas as meninas, todas as mulheres, mas acredito que todo mundo deve ler esse livro. É um livro muito bom, mesmo, muito bom. No momento, né, eu estou lendo 2 livros. Estou lendo. Eu também li a HQ de iniciação de Ordem Paranormal.
Eu amo Ordem Paranormal, juro, maravilhoso. Tanto as HQs quanto, né, os episódios. É realmente todo tipo de conteúdo que tem a ver com Ordem Paranormal. Fanfics, artes, né? Sério, gente. Muito bom, muito bom. Eu amo esse mundo de RPG e tudo mais. A assimilação também. E no momento eu estou lendo O Massacre da Família Hopper, né? Estou lendo O Massacre da Família Hopper. Da família Hope. Hope. Não sei pronunciar, gente, confesso. Meu inglês sabe? Enfim. E também estou lendo, né, este livro maravilhoso que eu ganhei num sorteio da faculdade. A gente encerrou a disciplina de técnicas e teorias da narrativa e a professora, ela é escritora, né? E aí ela sorteou um livro e tudo mais, e eu ganhei este livro. No mesmo dia que eu recebi, eu já li bastante. Já li bastante, né? Na vinda pra casa, gente. Que livro bom. Sério, que livro bom, meu Deus do céu. Tipo assim, eu fui lendo. Eu fui lendo o caminho inteiro. Juro, eu li o caminho inteiro sem parar. Sério, meu Deus do céu, eu tô muito empolgada pra terminar esse livro. Eu planejo comprar os outros livros dela. Ela tem mais 2 livros. É realmente, assim, gente, muito bom. A escrita dela é maravilhosa. Ai, gente, minha professora é tudo. Realmente, estou lendo ele. O nome dele é Migalhas, né? E é isso. Aqui, marca a página. Muito bom, muito bom. Aí eu tô lendo esse, né? Vai ser minha leitura. Ui, esqueci do microfone. Vai ser minha leitura de ônibus. Porque, né? Vocês já viram aí no meu canal como que é a minha rotina, então eu preciso, né, pra não ficar todo tempo no celular, eu levo um livro no Kindle, um livro físico, e aí eu fico intercalando entre um livro e outro, que às vezes eu canso de um, né, e aí eu vou pra outro. E eu acho que fica muito mais dinâmico desse jeito, eu não deixo de ler. Porque quando eu tava lendo o Holocausto Brasileiro, eu fiquei 2 semanas sem ler porque eu estava cansada do livro. Aí eu falei assim, não, vou ler outro livro. E aí eu comecei a ler O Meu Pé de Laranja Lima. E aí eu falei, vou voltar a ler Holocausto. E aí eu terminei o Holocausto, depois terminei O Meu Pé de Laranja Lima. Bom, gente, e é isso. Essas foram as minhas leituras desse primeiro semestre de 2026. Eu peço perdão por ter esquecido algumas coisas dos livros, mas é porque minha memória de barata não é muito boa. Mas, assim, foram livros muito bons. Acredito, assim, que foram escolhas muito, muito boas. Vou deixar o link aqui do meu Scooby, né? Eu tento ser frequente lá, mas é bem difícil. Vou tentar voltar a ser frequente lá. E aí eu vou, provavelmente, no próximo semestre, no fim do semestre. Na verdade, eu tô pensando em fazer por mês. Por exemplo, livros lidos em julho, livros lidos em agosto, livros lidos em setembro. Acredito que assim fica bem mais dinâmico, né? E aí eu não esqueço o nome de personagem. Mas é porque realmente eu tinha dado uma parada de YouTube, mas eu queria trazer esse conteúdo pra vocês, né? Porque eu gosto de assistir conteúdos assim, então, né? Bom, então acredito que eu vou trazer do mês de julho. Provavelmente serão essas 2 leituras, né? Massacre da Família Hope e Migalhas. Vou trazer aqui os meus feedbacks. E se eu começar algum e terminar, ou se eu começar e ainda estiver na metade, eu trago também, gente. Bom, obrigada por ter ficado até o final, né? E é isso. Tchau, tchau!